Deixa. Pega os canoles. Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Abrindo com os áudios de uma cena icônica do Poderoso Chefão, vamos falar sobre os cannoli, esse doce siciliano muito apreciado pelos americanos e que também caiu no gosto dos brasileiros. Para começar, o cannoli é plural de canolo. Assim que você pede ou come apenas uma unidade, você está manjando um canolo. Se são 2 ou mais, aí é cannoli. Lembrando que no italiano, palavras masculinas são terminadas com a letra I quando estão no plural. Dito isso, esse doce tem origens controversas. Parece que o ancestral dele foi citado em um texto de Cícero, orador, filósofo e escritor romano, já no primeiro século da Era Comum, falando sobre um doce tubo de massa de farinha recheado com creme feito de leite. Pelo que se sabe, séculos depois, na época da dominação árabe da região, na região de Caltanissetta, sudoeste da atual Sicília, os emires possuíam um harém com suas diversas mulheres e as mesmas, pelo que parece, resgataram as receitas antigas e faziam os doces para agradar essa galera aí. Com a chegada dos normandos no sul da Itália e depois da porrada cantar alto por mais ou menos 2 décadas, os árabes foram vencidos, a população foi convertida ao cristianismo e essas mulheres foram para os conventos, passando essa receita para todos do convento, onde o cannoli virou uma febre e começou a ser feito para os carnavais da cidade, como um símbolo de fertilidade. Acho que você entendeu, né? É um doce meio fálico. O doce ficou tão famoso e conquistou tanta gente que deixou de ser feito apenas uma vez por ano para ser feito e vendido sempre. Alguns artigos que eu vi falam de um aforismo perdido por aí que os cannolis são a representação do amor entre um homem e uma mulher, onde a massa representa a dureza e a virilidade masculina, que, no abraço protetor, envolve a suavidade, a doçura e a delicadeza feminina. Aí eu fui atrás dessa porra, achando que era algo de um poeta antigo, alguma coisa já calcada na pedra, e eu achei que isso é de um presepeiro chamado Davide Carmelo Maria Ortiz, que escreveu num livro chamado Filosofia em Pílulas, uma tradução livre, do ano de 2013. Vai se enganando com sites que ficam repetindo informação por aí sem citar fontes. Bom, vamos ao que importa, né? O que é um canolo? Ou o que são cannoli? Antigamente se dava o formato de massa, a envolvendo num pedaço de cana, e se fritava com ele enrolado. Depois disso, se retirava essa cana e se recheava com um creme doce à base de ricota e alguns outros adereços. Hoje você pode comprar a massa já feita e existem moldes metálicos para isso. E também em algumas poucas regiões parece que o recheio é a base de mascarpone, não de ricota. O tamanho varia, mas no geral o tradicional vai de 10 a 15 centímetros. Mas também tem as versões menores. Se você vai pedir uns cannoli, certifique-se que eles estão frescos ou que recheiem a massa na hora, já que se ele ficar muito tempo recheado na bancada, a crocância da massa pode ficar comprometida e você vai perder essa experiência de texturas. Hoje em dia, os recheios variam bastante, mas no geral, a base ainda é de ricota. Mas tem com pistache, chocolate, avelã, tem uma penca de variações. Aqui no Chile eu nunca comi cannoli, mas na última vez que eu estive em São Paulo, comi um de chocolate na Pizzaria Castelões, no Brás. E no Bexiga, lar de muitos descendentes de italianos em São Paulo, tem o Alexandre Leggeri, que segue o negócio da família, fazer e vender cannoli. Depois de estudar gastronomia e morar um tempo na Itália, o Alexandre resolveu voltar ao bairro e refazer os passos do seu avô. Em uma feira, ele chegou a vender 1000 cannoli, assim que viu que dava negócio e abriu a Canoleria, que fica na rua 13 de maio, 718, Bexiga. Então, dá uma visitinha lá no Alexandre. E pertinho dali tem o Sabeluccia do seu Bruno, morador do bairro há mais de 70 anos e com 25 anos do café. Ele é socialista e o Sabeluccia é cheio de decorações e temas de esquerda. Tanto é que isso foi motivo de briga na internet por causa de uma galera sem cérebro que quis boicotar a doceria do seu Bruno. Bolsominion é foda, né, bicho? Puta, meu. Só que teve um efeito contrário. A doceria ficou famosa, o canoli do seu Bruno, muito mais conhecido, e sua clientela aumentou. Então, não importa a tua bandeira, vai no seu Bruno e come o cannoli, pazzo. Deixe a arma e pegue os cannoli. Um outro lugar de muita tradição de se vender cannoli é no estádio do Juventus, time tradicional da Rua Javari, na Moca. Na hora do intervalo, a galera sai da arquibancada para fazer fila para comer o cannoli e levar alguns para casa. Imagina só, você ver uma partida de futebol de um dos times mais queridos de São Paulo e ainda por cima comer um delicioso cannoli nas mãos do seu Antônio, há 45 anos vendendo o doce por lá. E já que a gente falando de futebol, vamos fazer a conexão com a Nath Trivelloni, que inclusive ela me deu as dicas do seu Bruno e do Leggeri. Vai lá, Nath, o espaço é seu.
Agora é a vez da Nath. eu vou soltar a minha voz. Olá a todos e todas, eu sou Natália Trivelloni, aquela mulher que falou sobre café com vocês, aquela mulher que falou sobre cachaça com vocês. E a partir de hoje, a partir deste primeiro Drops, falarei com vocês sobre muitas outras coisas. O Caio me fez um convite para gravar Drops que irão ao ar ao longo dos programas do Refogado. E eu, loucamente, aceitei. A nossa ideia é sempre trazer um pouco da minha experiência pelo mundo. Eu sou uma viajante, eu conheço 19 países, conheço muitos lugares e conheço muitas pessoas, isso é muito legal. E aí, quando o Caio me fez esse convite, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa frase. Essa frase que não foi dita por um pensador, essa frase que não foi dita por um cantor, essa frase que não foi dita por uma pessoa que mudou o mundo. Essa frase, ela foi dita por José Silvério, um narrador esportivo, que em 1993 narrou um gol do Evair na final de um Paulistão em que marcava o fim de um ciclo de jejum de quase 20 anos do Palmeiras ganhar um título. Mas, Natália, você vai falar sobre o quê? Você vai dar dicas sobre o quê? Pensando nessa frase e pensando que gosto não é algo que necessariamente passe pelo nosso paladar, eu pensei falar sobre algo que eu gosto bastante. E para a gente viajar, a gente não precisa sair do nosso lugar. A gente viaja e a gente pode viajar por um livro, a gente pode viajar pesquisando, a gente pode viajar por novas ideias. Bonito isso, né? Pois é, esse é o meu convite para vocês hoje. Então, o meu convite é viajar por um universo chamado futebol. Eu sou palmeirense, desde que eu me entendo por gente. Várias crises, né? Essa coisa, a relação amorosa com o Palmeiras não é fácil. Cresci numa família palmeirense. Paixão pelo Palmeiras, ela é uma coisa hereditária. Depois, quando eu fiquei um pouco mais adolescente, a gente começa a contestar algumas coisas, eu me questionei, será que sou palmeirense? E cheguei à conclusão que sim. Sou de uma geração em que só meninos jogavam futebol. Eu era uma das pouquíssimas e talvez a única menina do meu círculo de amizades que ia aos estádios, que usava camisas de time. Tava toda quarta-feira lá no Parque Antártica com meu pai, com meus irmãos, com meu padrinho, assistindo aos jogos, que tinha como ídolos nomes como o próprio Evair, que eu tenho uma história incrível, vivida com ele, de acolhimento, ele é muito maravilhoso. Evair, se você ouvir esse podcast, eu te amo, ainda hoje, desde que eu tinha 9 anos de idade. Vivo histórias maravilhosas com o Vanderlei Luxemburgo, que de terno sentou na escadaria que dava ao campo para conversar com uma menina de 8 anos, e isso para uma criança de 8 anos é sensacional. Com o Rincon a gente não vai falar, porque ele não quis me dar um autógrafo, e isso é uma questão que eu carrego na terapia até hoje. O Rincon, ele olhou para mim e falou que não ia me dar um autógrafo, e fiquei muito chateada. Mas o ponto, que o convite de hoje é para conhecer um portal muito massa, chamado Dibradoras. O Dibradoras, ele é escrito por mulheres que narram jogos, por jornalistas mulheres, que estão dispostas a discutir o futebol. Como eu falei para vocês, eu cresci assistindo futebol. Até hoje eu gosto muito mais de assistir do que de jogar. Eu não gosto muito de jogar. Mas venho de uma geração onde a gente não sabia que podia jogar futebol. E estamos falando agora diretamente de um tempo, de 2019, em que aconteceu a Copa do Mundo Feminina de Futebol. E que isso foi um marco bastante importante. Porque a partir da Copa do Mundo Feminina de Futebol, a gente descobriu que mulheres jogam futebol. Nossa, Natália, mas que exagero. Não é. É uma descoberta um pouco diferente dessa que a gente vê. Ou dessa que a gente não vê, porque é difícil a gente entrar numa quadra, a não ser em momentos específicos, e verem mulheres jogando futebol. É difícil a gente acolher essa mulher para os nossos jogos de futebol. Ou não é? Muito bem. Com a Copa do Mundo de Futebol Feminino, a gente conseguiu ter um novo olhar para isso. Não só a gente, mas a mídia também. E aí a gente descobriu que existem nomes como Marta, Formiga, Bárbara, Cris Roseira, Megan Rapinoe, Alex Morgan e tantas outras. A gente descobriu que o corpo da mulher, para além de ser um objeto, ele pode fazer coisas incríveis, inclusive gols. Gols que são coisas místicas, que são coisas iluminadas na nossa sociedade brasileira para um país que se denomina o país do futebol masculino. Então, quando a gente chega nesse ponto, quando a gente tem uma Copa do Mundo televisionada, isso é muito legal, porque isso faz com que as pessoas conheçam. O meu ponto hoje aqui não é contar para vocês que eu demorei anos para ter uma camisa desenhada para o meu corpo de mulher como torcedora, e que durante muito tempo da minha vida eu usava a camisa número 12 infantil do Palmeiras, porque as outras camisas de adulto eram todas masculinas, porque não se entendia que mulheres gostavam de futebol, ou não se entendiam que mulheres poderiam se interessar por futebol também, não é? Ou, por exemplo, você vai no Museu do Futebol, que é incrível e eu gosto muito, e quanto desse museu é dedicado a falar
sobre os feitos das mulheres no futebol? Bem pouco. A minha experiência de assistir um jogo de futebol feminino na minha vida pela primeira vez foi há 2 meses, numa Copa chamada Copa Uber, que rolou aqui em São Paulo. Então, na Copa Uber, as seleções latino-americanas de futebol feminino foram convidadas e aí elas disputaram entre si. Eu fui assistir o jogo de estreia junto com a minha amiga Bruna, maravilhosa. Nós fomos assistir Brasil e Argentina. O Brasil fez 5 gols na Argentina. Foi muito massa, porque é a Argentina e a gente tem essa coisa ridícula com os argentinos, que são maravilhosos, e a gente fica lá, Pelé, Maradona, essas coisas. E foi muito maravilhoso, só que eu meio que era a primeira vez da Bruna no estádio e ela falou assim, nossa, mas um estádio é assim mesmo? E aí a gente estava no Pacaembu e eu falei, olha, metade do estádio tá cheia. E as minhas experiências todas em jogos em que eu fui assistir homens, os estádios estavam lotados e esse estádio está metade cheio. Tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que existem 3 coisas que ninguém deve passar por essa vida sem sentir. A primeira delas, obviamente, é um orgasmo real, oficial. A segunda coisa delas é uma bateria de escola de samba. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas é algo tão inexplicável que tudo dentro de você treme. Todas as suas emoções são postas pra fora. É uma coisa linda. E a terceira é ver o seu time no estádio de futebol fazendo gol. Então, eu estava acostumada a entrar num jogo pra ver os homens jogarem, os jogadores do Palmeiras. Aquele estádio lotado, todo mundo reunido, tal, aquela coisa pulsante. E quando eu fui assistir as meninas, tinha metade só do estádio estava cheia. E aí, usando de um clichê, eu falei pra Bruna, eu vou usar um clichê, mas é que é o seguinte, eu prefiro olhar esse estádio como a metade cheia do que como a metade vazia. Porque eu olho aqui pro lado, eu vejo um monte de mulher vestindo camisas da seleção brasileira com nomes de outras mulheres. Porque eu consigo enxergar um monte de pais trazendo as suas meninas pra assistir esse jogo. Isso prova o quê? Que representatividade é importante. Que a gente pode, de repente, mostrar nomes como a Cris, nomes como a Marta, a Bárbara, maravilhosa. Gente, eu sou muito apaixonada pela Bárbara. Num gol? E falando pras meninas, vocês também podem. E isso é muito mágico. Isso é muito mágico. E aí, por que eu hoje decidi falar sobre isso e falar pra vocês não só entrarem no portal da Dibradoras e segui-las em todas as redes sociais, pra vocês entenderem um pouco mais sobre o futebol feminino. Elas falam também algumas equiparações e tudo mais. A gente vai conhecer, a gente vai descobrir nomes dessas mulheres. A gente vai descobrir, inclusive, que quando uma mulher falar eu gosto de futebol, a primeira coisa que você vai dizer não vai ser o que é um impedimento, mas, poxa, que bacana, você joga também? Qualquer outra coisa do tipo. No portal tem isso. E para além desse portal, você também tem a Seleção Brasileira Feminina de Futebol a ser seguida nas redes sociais. Pra você ir lá, deixar a sua marca, deixar a sua curtida, pra elas perceberem que vocês estão ali. Isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente entra em contato com isso, a gente passa a conhecer pra gente poder falar. A gente passa a entender que mulheres podem jogar futebol. A gente passa a entender qual é o perrengue de uma mulher jogando futebol, não só no Brasil, mas como também no mundo. Não se esqueçam da frase da Marta quando o Brasil foi desclassificado. Não perdeu, porque eu não vou falar que o Brasil perdeu. E não é porque eu sou brasileira, porque eu acho que o Brasil ganhou muito mais nessa Copa. Por que nós temos uma seleção tão madura? Porque a base não é investida. Não é investido na base. Não é dito para as meninas que elas podem. Não é acolhida. Essas meninas não são muitas vezes acolhidas, seja numa pelada, seja numa escola, seja Eu sou uma educadora. Eu trabalhei muitos anos com crianças. Como a gente tá acolhendo? É isso. Não é só futebol. É sobre mundo. É sobre espaços. É sobre fair play. É sobre estar junto. É sobre coletividade. É sobre tudo isso o futebol que a gente tá falando. E aí, se a gente trouxer para uma questão mais midiática, a gente sabe que quando existe a demanda, outras possibilidades chegam. Se a gente começa a curtir, a comentar, a querer, a falar, cadê essas mulheres? Por que elas não estão mais vezes na televisão? Por que é tão pouco divulgado quando existem os jogos de futebol dessas mulheres? Por que quando eu vou no estádio assistir um jogo de futebol masculino, eu pago ingressos caríssimos e quando eu vou ao estádio assistir as mulheres, o máximo que eu pago são R$26? Poxa, Natália, que bom que você pagou R$26 para ver as mulheres. É um preço justo. Não diria justo, diria acessível. Mas olha para o valor dos ingressos. Olha para a quantidade de patrocinadores que existem nessas camisas dos homens e nas camisas das mulheres. A gente tá a gente é de uma geração em que a gente o tempo todo tem muita coisa para ser dita, muita coisa para se falar. Estão aí todas essas milhares de podcasts. Eu não tenho um podcast próprio, então eu fico usando o podcast dos outros, assim, que me convidam, eu fico super feliz para falar. Já que a gente tem a nossa voz e já que a gente tem o tempo todo coisas para falar, então por que a gente também
também não ir lá e usar e comentar e cobrar que essas mulheres estejam mais na mídia? E por que a gente não tem um olhar diferente para essas mulheres? Porque as grandes empresas não olham para esse futebol feminino da mesma forma que elas olham como masculino. Eu sei que são anos, são muitas desconstruções que a gente vai passar, mas começa ali, começa você comprando uma camisa, porque se você entrar numa loja, se você entrar num site para reclamar que as camisas, elas são todas no formato masculino, e isso a gente só tá falando de masculino e feminino, a gente não tá falando de todos os corpos, se a gente só fala isso, talvez eles parem e pensem, nossa, realmente, existem pessoas interessadas. Nossa, talvez o futebol seja mais universal do que isso. Ou talvez chegou um momento em que a gente tenha que discutir o gosto das pessoas por um outro tipo de futebol, certo? Então, a minha dica de hoje é procurar pelas desbradoras e também nas redes sociais das seleções brasileiras, da seleção brasileira feminina, das outras seleções, tentar entender um pouco mais. Eu mesma, gravando esse podcast pra vocês, eu nunca parei pra pensar se existem escolinhas de futebol para meninas. E também não gosto disso, de escolinha de futebol para meninas. Mas eu queria entender, eu queria saber, e vocês podem responder também, que vocês super respondem aqui, eu acho muito massa. Se as escolinhas que vocês conhecem de futebol, se elas estão acolhendo as meninas que estão dispostas. Porque a marca não é eterna, a formiga também não. E tem um monte de menina esperando pra ser vista ou pra ouvir de você, tudo bem gostar de futebol. Vamos lá, vamos colocar uma camisa que tem o nome de uma mulher também. Não há problema nenhum em saber o nome dos homens, não há problema nenhum. Eu tenho memórias, como eu falei pra vocês, incríveis com os jogadores do Palmeiras. Isso me deixa muito feliz gostar desse futebol. E é um gosto meu. Mas elas não serem eternas significam que tem outras meninas que estão ali esperando uma oportunidade de serem vistas também. E é isso, eu espero que eu tenha colaborado. Eu espero que vocês conheçam o trabalho das vibradoras. E eu dedico esse podcast para uma mulher que eu gosto muito, que é uma educadora, que é a Maria Angélica. E muito obrigada por me ouvirem e mandem o que vocês quiserem falar sobre isso, que a gente tá aqui disposto a ouvir. Até Essa o música é próximo dedicada Drops. Obrigada. a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira, monta o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola. Nath explorando sabores não só degustativos, mas o sabor de vitória também, colocando em pauta as questões de conquista de espaço. Isso é muito importante. E pra finalizar, agora eu tô com vontade de comer canole. Basicamente, o feitiço do refogado virou contra mim. Então vou ter que fazer uma busca danada aqui pra ver se eu acho um canole aqui em Santiago. E Deus que me ajude que não seja nenhuma adaptação com abacate. Um abraço e até mais. Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast.